Assim com a sua mão. Deus te abençoe ali, lá, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Alguém lá de cá? Não? Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Vocês são bem-vindos. Quero rapidamente ministrar uma palavra ao seu coração. Nós tivemos culto dos homens na segunda-feira. Foi um culto abençoado. Eu ministrei uma palavra aqui para os homens. E aí eu fui para casa. E essa semana eu estava orando e Deus me levou ao mesmo texto, para que eu possa ministrar ao seu coração nessa noite. Sabe, querido, o tema da minha mensagem hoje é o convite para o crescimento. Diga assim comigo, um convite para o crescimento. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 1. 2 Reis 6, 1. Nós vamos ler só o versículo de número 1. Segunda Reis 6, 1. A palavra do Senhor diz assim: disseram os discípulos dos profetas, ou disseram os filhos dos profetas a Eliseu, : eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Na outra tradução diz: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, ou é pequeno. Feche seus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa gerar vida, possa gerar mudança de vida e fé nos nossos corações. Tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é justa, e ela nos conduz, porque a tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. Então, ó Deus, nós abrimos os nossos corações para sermos ministrados nessa noite, de uma maneira especial e sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Quero pedir para você não sair do seu lugar, fique quietinho, já eu termino, já vamos ao banheiro tomar água, você vai comer pizza, seu irmão da direita vai pagar, e isso vai ser uma bênção para você, amém? Ouça o que eu quero te dizer nessa noite. Quando eu era novo convertido, eu me converti aos 17 para 18 anos, eu tinha muitas dificuldades na igreja. Uma delas era lidar com os crentes antigos, uma delas era lidar com os crentes velhos. Eles se achavam donos da igreja, eles se achavam poderosos, eles achavam que eles eram mais amigos do pastor do que eu. Eles achavam que eu era novo demais. E dizia para mim assim: ah, não, menino, para, isso aí é fogo de palha. Já você já cai na real do evangelho. Eu não entendia bem isso. E eu, além dessas dificuldades, eu tinha outras dificuldades. Quais? Eu tinha dificuldade de orar. Por ser hiperativo, eu não dava conta de ajoelhar e orar. Eu não dava conta de ficar meia hora, 10 minutos, 20, orando. Eu não dava conta, eu tinha essa dificuldade. Eu também tinha dificuldade de entender sobre o que é propósito de Deus. Eu ficava assim, sabe, perguntando o que é essas coisas, o que é a vontade de Deus. E, de certa forma, quando eu estava na igreja, a minha mente viajava, o pastor começava a pregar, minha mente viajava, eu, estava em todos os lugares, menos dentro da igreja. Eu não tinha poder de concentração, eu não dava conta de concentrar, por ter transtorno, e às vezes eu peço para os pais, pegar as crianças, ir para a salinha, eu ficar no berçário, por quê? Porque qualquer coisa me distraía, qualquer coisa, me chama a atenção, qualquer coisa me roubava o foco, qualquer coisa me distraía para que eu
não prestasse atenção naquilo que estava sendo falado, naquilo que estava sendo ministrado. Para falar a verdade, irmãos, eu não entendia quase nada de igreja. Eu não entendia nada, e eu comecei com o tempo buscando a Deus, eu comecei orando, eu comecei lendo Bíblia, eu comecei, ampliando a minha visão, ampliando os meus sonhos, mas de uma coisa eu sabia quando eu cheguei na igreja, eu tinha convicção, eu queria crescer. Eu queria crescer, eu queria avançar, eu queria aprender. O pastor falava que tinha vigília, eu ia na vigília. Ele falava que ia expulsar demônio, eu dizia para ele, eu vou com o senhor. Eu já fui ministro de louvor, aprendi a tocar violão, só dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, as posições. E aí, mas tudo que tinha na igreja eu queria participar, porque eu queria crescer. Eu queria aprender. Porque eu sempre sonhei grande, eu sempre quis ser grande, eu sempre quis avançar, eu sempre quis romper, eu sempre quis sair da pobreza, eu sempre quis ser alguém relevante, eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas. A verdade é essa. Eu não queria ser simplesmente um membro de igreja, simplesmente vir ao culto dia de domingo, ou simplesmente falar assim, o dia que der na igreja eu vou. Não, eu não queria ser assim. Eu não queria ser uma ovelha que senta no banco, esperando um louvor impecável, uma palavra, impactante, empolgante. Não, para mim não importava se a palavra era boa, era ruim. Para mim o importante era estar na igreja. Era estar na casa de Deus, era estar com os irmãos. Para mim o importante também era, depois do culto, sair, comer pizza, ir para o baguncinha. Cadê Francisco? Francisco está aí? Está em casa de novo? Francisco, no gabinete essa semana. Vamos ter uma conversa. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, Francisco era solteiro e feio. Hoje ele só casou, mas continua feio. Né, Rafaela? Não. Mas acabava o culto, nós ia lá no baguncinha, que era 3 por 5. 3 baguncinhas por 5. Lá perto da igreja presbiteriana, lá embaixo. Então, é muito bom quando eu ia para o culto e saía com os irmãos, e tinha aquela comunhão, aquela maravilha, e eu ficava doido para chegar de novo, o culto de quarta ou de quinta, o culto de jovens no sábado, de domingo, porque eu queria crescer. Eu queria ganhar o mundo, eu queria ser um pregador, eu queria ter uma grande igreja, e eu comecei a buscar isso. Pregava dentro dos banheiros, pregava em praça pública, eu comecei a ler a Bíblia, e eu já li a Bíblia mais de 15 vezes, de capa a capa. Eu comecei a estudar a Bíblia. E hoje, irmão, eu posso dizer para você que eu tenho quase 100% dos meus sonhos de infância realizados. Os meus sonhos de infância e de adolescência, eles estão praticamente realizados. Por quê, pastor? Porque realiza quem age, realiza quem sonha, realiza quem quer crescer, realiza quem quer expandir, realiza quem quer avançar, realiza e conquista quem corre atrás. Nós não conseguimos realizar sentados. Nós não conseguimos realizar esperando as coisas caírem do céu, não. Nós não conseguimos e não vamos conseguir. Quando nós lemos o texto de Reis, quando os discípulos da escola de profeta vira para Eliseu e diz, ei Eliseu, ei meu profeta, meu pastor, meu mestre. Esses meninos, eles não eram somente meninos, eles eram alunos na escola de profetas. Quem criava eles era Eliseu. Assim como Samuel foi consagrado e foi morar na igreja do pastor Eli, porque Ana o deu, esses meninos também viviam na escola de profeta, eles eram filhos de profeta. Agora, quando eu olho para esses meninos, eu não vejo só meninos, eu vejo talvez pessoas
imaturas na fé, que estão aprendendo, mas eu vejo homens que são visionários, que são sonhadores, que estão estudando, e que de repente, eles dão uma palavra ao profeta e diz: ei profeta, o lugar aqui é pequeno. O lugar aqui é pequeno demais. Nós precisamos alargar a nossa tenda, nós precisamos expandir, nós precisamos avançar. Eu quero dizer algo para você nessa noite, meu irmão. Tudo começa pequeno, mas tudo que começa pequeno, começa com uma visão, começa com um sonho, e sem sonho, o ser humano vai morrendo aos poucos. Tem muita gente que parou de sonhar, tem muita gente que parou de enxergar, tem muita gente que parou de ter visões. Aqueles filhos dos profetas eram visionários, eram sonhadores e tinham grandes expectativas, não só do futuro, mas também tinham expectativas de realidade. Você está aí? Porque eu já fui lá no negócio e já voltei. Grandes expectativas. Diga para o seu irmão: você precisa ter grandes expectativas. Diga para ele: enche seu coração de expectativas. Diga para outra pessoa: encha seu coração de expectativas. Diga seu nome bem alto e diga: Daniel, encha teu coração de expectativas, de sonhos, de visões, porque o teu futuro vai ser extraordinário. Você crê nisso, meu irmão? Então se expresse dando um aplauso ao Senhor, se expresse dando a Ele um grito de júbilo, se expresse, aleluia. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, assim como pensa em sua alma, assim o homem é. Ele não vai ser, ele é. Assim como pensa em sua alma, assim o homem é. Olha o que eu quero dizer para você: aqueles filhos dos profetas viviam num lugar pequeno, certamente aquele lugar estava apertado, mas eu estou aqui para dizer algo para você nessa noite: as circunstâncias exteriores não podem determinar a sua vida, o seu humor, o seu ânimo ou a sua fé. São os seus pensamentos interiores que produzem quem você é e os resultados que você terá. Então, meu irmão, comece a sonhar grande, comece a enxergar grande, comece a te ver no futuro, comece a ver o que Deus fará na tua vida no futuro, comece a ver o que Deus está preparando para você. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, o Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para dar o quê? Não, termina com o versículo. Então vamos lá. O fim que esperais. Diga assim: Deus quer me dar o que eu estou sonhando lá na frente. Você é fruto de suas decisões, e você jamais chegará a lugar algum sem que a sua mente tenha levado você lá primeiro. A sua mente precisa ir. Quem já foi a Paris? Levanta a mão. Muito bem. Vou perguntar novamente: quem já foi a Paris? Levanta a mão. Vou perguntar de novo: quem já foi a Paris? Levanta a mão. Vou perguntar de novo: quem já foi a Paris? Levanta a mão. Vou perguntar de novo: quem já foi a Paris? Levanta a mão. Tá começando a pegar. Quem já foi a Paris? Levanta a mão. Quem já foi em Dubai? Levanta a mão. Quem já foi para Disney? Levanta a mão. Quem já foi para Maldivas? Levanta a mão. Meu querido, eu estou dizendo para você que o que te espera é o que você sonha para o futuro. O que Deus tem para você no futuro está preparado para você. Então comece a ir lá.
Você precisa ir lá primeiro na sua mente, você precisa ir lá primeiro nas suas emoções, você precisa ir lá primeiro. Você tem que ir. Você não sabe o quanto é maravilhoso subir naquela torre e olhar Paris de cima. É gostoso. Aquele vento. Você subir lá naquela parte central, lá atrás, e bater uma foto e pegar a torre de fundo. Eu bati foto lá. Você não imagina tanto que é lindo o aeroporto de Dubai, você não imagina quanto que é bonito aqueles prédios. Você não imagina como é bom andar de trem-bala no Japão. Eu nunca andei, mas diz que é bom. Mas no Japão nós compramos uma passagem para andar no trem-bala e andamos de metrô. Porque nós não entendemos nada, compramos trem-bala e andamos de metrô. Mas tá bom. Pelo menos eu vi o trem-bala de perto. Sabe, querido, você jamais chegará a lugar algum sem que a sua mente tenha levado você lá primeiro. Você só irá em algum lugar fisicamente se a sua mente estiver determinada a chegar. Determinado. Eu determinei que eu ia crescer, eu determinei que eu ia avançar, eu determinei que eu faria relevância na vida das pessoas. Ah, querido, você só é bem sucedido a partir do momento que você decide ser. E é lógico que inclui nisso, principalmente a graça de Deus, o favor de Deus. Você não precisa de dinheiro para viajar. Se você quer ir para Paris, você só precisa tirar um passaporte. Se você crê, meu irmão, se você crê, você acha, para Deus te levar em Poconé, é a mesma coisa para te levar em Paris. Deus te levar em Livramento, é a mesma coisa de levar você lá em Londres, para andar naqueles ônibus duplo lá na Lemark, né? É Lemark o nome daquela loja? Não, é Lemark, é uma loja de roupa em Londres. Escuta essa, chegou eu e meu bem na porta da loja, gente com mala, pondo roupa. Aí eu falei assim, meu bem, credo, que horror, que breguice, o povo na porta da loja com mala, pondo roupa. E entramos para a loja. Olha que nós saímos, está lá fora, nós abrindo as malas e enchendo as malas de roupa. Sabe, meu irmão, escuta o que eu vou te dizer. Está na hora de crescer. Eu estou aqui te fazendo um convite ao crescimento. Eu estou aqui te fazendo um convite para você sair da sua zona de conforto e começar a sonhar grande. Por quê, pastor? Porque um sonho causa impacto, dá objetivo ao ser humano. Uma pessoa que não sonha, que não tem objetivos, jamais alcançará aquilo que ele quer alcançar. É preciso sonhar, é preciso viver esse sonho. Um sonho acalenta o dia a dia, aquece o coração, robustece a fé, renova a esperança, revigora as forças e o capacita a atingir o impossível. Diga para o seu irmão, o impossível é apenas uma opinião. O impossível é apenas uma opinião. Grava isso na sua cabeça. Grava isso. Grava isso no seu coração. É impossível para quem? Para mim não. Para o meu Deus também não. E para você também não será diferente. Sabe, querido, quando eu tinha 5 anos, eu fui com a vovó Ducha na igreja, e a dona Risoleta, olha o nome dela, Risoleta. Dona Risoleta tinha aqueles coque grandão, e ela virou para mim e falou assim, ah, Ducha, minha vovó chamava Ducha, ah, Ducha, esse menino vai ser um pregador. Ah, Ducha, esse menino vai pregar a palavra de Deus. Esse menino é chamado desde o ventre da mãe dele. Ah, Ducha, esse menino é separado. Deixa eu perguntar algo para você. Onde estão as palavras que você recebeu?
Em que lugar, em que gaveta está engavetado os sonhos que você sonhou? Qual foi o dia que você parou de sonhar? Por que você desistiu do seu maior objetivo? Por que você parou? Por que você não avançou? Pastor, é muito difícil, mas ninguém disse que ia ser fácil. Sabe, aqueles meninos estavam num lugar apertado, sabe, as condições eram desfavoráveis. As condições sempre serão desfavoráveis, querido. O momento sempre será desfavorável. A Bíblia diz que quem observa o vento para lançar a semente, nunca vai semear. Sabe por quê? Dificilmente teremos ventos favoráveis, dificilmente teremos tempo favorável. Quando eu ganhar, você provavelmente não vai ganhar. Quando eu vou, você não vai. Você não pode ficar esperando, você não pode ficar adiando. A Bíblia diz que a esperança adiada, o sonho adiado, adoece a alma. É por isso que tem muita gente que está num emprego há 10 anos, 15 anos e está ficando doente. Sabe por quê? Porque tem esperança de coisas melhores, mas não sai, e aí vai adoecendo. É por isso que quando você vê alguém com diploma na mão, numa formatura, você diz, para que um diploma? Mas no fundo você está, sabe, é triste, é chateado, é magoado, sabe por quê? Porque o canudo não está na sua mão, porque você desistiu do seu sonho. Você parou no meio da faculdade, por quê? Pastor, eu quebrei. E agora quando você vê alguém bem sucedido, você certamente, algumas pessoas dizem, esse teve sorte. Não, ele não teve sorte, ele perseverou. A maioria dos milionários quebraram de 5 vezes a 10. Você quebrou quantas? Não desista. Não pare. Renove seu ânimo, renove a sua fé, renove a sua esperança. É necessário sonhar, é necessário ser visionário. Os homens fariam muitas coisas se não julgassem muitas delas impossíveis. Esse é o problema. A gente julga ser impossível algo que a gente nem tentou, algo que a gente nem conseguiu. Sabe, querido, construa uma casa maior. Eu brinco com as pessoas e falo assim, isso aqui vai ser a sua casa. Se Deus quiser. Se Deus quiser não, meu irmão, Deus quer o melhor para você. Então aumente a sua casa, amplie a sala, amplie a cozinha. Ele está pequeno, construa outro maior. Troque de carro. Se for preciso, faça uma viagem, muda de país. Mas está na hora de você começar a fazer alguma coisa. Está na hora de você começar a se mover na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando eu me movo na direção daquilo que Deus tem, as portas se abrem, o Senhor vai na frente, Ele envia os teus anjos, Ele quebra as barreiras, Ele quebra os impedimentos. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se você hoje decidir tirar seus sonhos da gaveta, tirar os seus sonhos, sabe, do seu coração e passá-los para a sua mente, pregá-los numa parede, eu declaro que o Senhor vai na sua frente, vai abrir a porta que você precisa, vai te dar a conexão que você precisa, e você vai ser um realizador. Aleluia! Você vai ser um realizador. Qual é o problema, pastor? Tem muita gente que ainda não percebeu que o lugar onde ele está é pequeno. Tem muita gente que não percebeu que o lugar é pequeno demais. Sabe, irmãos? Está na hora de ter uma percepção de como estão nossas vidas. Está na hora de ter uma percepção de como está seu casamento, seu relacionamento, seus filhos. Está na hora de ter uma percepção de como está seu ministério. Está na hora de ter uma percepção da vida.
Essa semana eu fiz um exame e a mulher tirou 42 tubos de sangue de mim. Na hora que eu levantei, eu fiz assim, ela falou assim, calma, só tem que deitar ali meia hora. E aí uma pessoa falou assim, pastor, para que tanto exame? Eu falei, irmão, eu estou chegando nos 50. E eu não quero estar com reumatoide, artrite, bursite, dor na coluna, não quero ficar andando igual o velho, não. Não. Eu começo a ter percepção da minha realidade. É exame de próstata, é exame de sangue, é de vitamina, é de testosterona. Tem muita gente que está desanimado, sabe o que é? Falta de testosterona, de vitamina no organismo. Não sabe por que dorme e não descansa. Ei, está na hora de ter percepção da realidade. O tempo está passando, cutuca pessoa do seu lado, fala, o tempo está passando. Sabe, infelizmente alguns não percebem que o lugar em que habitam é pequeno demais. Por quê? Porque estão satisfeitos com a mediocridade. E mediocridade não é viver na média. Desculpe a expressão, mas mamãe dizia para mim assim, deixa para você namorar depois do culto, presta atenção aqui na minha palavra. Mamãe dizia para mim assim, se você não estudar, você vai vender picolé. Aí ela mudou, se você não tirar o ginásio, não terminar o ginásio, você vai ser lixeiro. Não estou menosprezando a profissão, não é isso, põe amor nas minhas palavras. Aí depois ela falava para mim assim, se você não terminar o 2º grau, você não vai conseguir ser estagiário. Aí eu terminei o 2º grau, ela falou assim, se você não fizer uma faculdade, você não vai ganhar melhor. Aí tinha que fazer a faculdade. Aí na minha época parava aqui, faculdade. Quem tinha faculdade era o cara. Hoje, irmão, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer pós-graduação, você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado. Daqui um dia vão inventar divindade. Não dá, fala para o seu irmão, não dá para parar. Então, tem muita gente satisfeita com a mediocridade, tem muita gente que está abraçando a pequenez. Pare de abraçar coisas pequenas, pare de ficar, sabe, apegado em coisas pequenas. Você está aí, irmão? Amém. Sabe, às vezes você está se apegando, também não desprezando, põe amor nas minhas palavras, mas você está se apegando no seu Fusca, e Deus está falando para você, solta o Fusca na banguela, que eu quero te dar um outro carro, e você está lá, não, esse é o carro que era do meu bisavô, do meu avô, e agora está comigo. Não, está pequeno. Já inventaram o carro com vidro elétrico, já inventaram o carro com trava elétrica, com ar-condicionado, com direção hidráulica. Fusca não tem. Querido, para de abraçar coisas pequenas. Deus quer te dar coisas grandes. Deus quer te levar a lugares altos. Deus quer te levar a lugares maiores. Se você quer isso, diga amém. Essas pessoas, elas não percebem que o lugar é pequeno demais, porque elas estão se gloriando em uma vida enraizada e acomodada, adaptando-se à apatia, não só espiritual, mas também material, emocional. Sabe, irmãos, quantas pessoas apáticas. Dá para perceber quando eu subo no altar, dá para perceber quando o louvor é ministrado, dá para perceber na sua cara, na sua fisionomia, quando te vejo. Eu gosto de conversar com a Elisângela, porque você olha para ela, ela está assim, tudo vai dar, tudo é bom, tudo está maravilhoso, o dia está bom, o dia é perfeito. Meu bem chega lá no salão, ela fala, ai, minha pastora chegou, eu fico até com vergonha, está lotado o salão dela, chega, meu pastor, minha pastora, ela já parte de fazer o cabelo da mulher, vai lá, faz um café para a gente. Pessoas assim,
Eu gosto de estar perto de gente assim, não gente que está apático espiritualmente. Está com dificuldade, estou triste, perdi isso, perdi aquilo, meu irmão. Mas muda essa apatia, muda essa cara. A Bíblia diz que o coração alegre deixa você mais bonito. Tem muita gente apático, não percebe que o lugar está estreito, não percebe que o lugar está pequeno. Sabe por quê? Porque os seus alvos, os seus sonhos, as suas metas são insignificantes. Qual é o seu sonho, irmão? Meu sonho é um dia conhecer Poconé. Eu conheço, lá é bom, já fui lá. Não tem problema, Deus vai te levar em Poconé. Aliás, se você quiser eu te levo. Meu querido, deixa de alvo insignificante. Eu já vi gente falar assim, não meu irmão, eu falo assim, não meu irmão, você vai, não pastor, isso aqui tá bom é amigo do vai piorar, que anda junto com o que vai ficar ruim. Você tem que ter um coração grato, mas você não pode ter um coração acomodado. Deus tem coisas grandes para você, Deus tem coisas grandes para a sua casa. Ninguém pode ser totalmente feliz até que encontre o seu propósito, até que realize seus sonhos, porque sem Ele você está à deriva como uma onda no mar. Sabe, irmãos, sonhos nos dão direção, sonhos nos conduzem, visões nos levam para onde nós queremos. Eu me lembro que quando eu queria ir a Jerusalém, eu queria ir a Israel, eu fui num congresso em Campo Grande, do apóstolo René Terranova, e ele falou assim, quem quer ir a Israel? E ele falou, vou dar uma passagem agora. E eu quero. Aí, ele falou assim, cadê o passaporte? Eu falei, eu não tenho. Então você não vai. Porque não se entra em Israel sem passaporte. Eu só não voltei em Israel mais por causa da minha esposa. Os egípcios não me dão sossego querendo comprar ela. E os israelenses não deixam a gente entrar e nem sair do país por causa dela. Ela é uma encrenca para mim. No Egito e também em Israel. Mas sabe o que eu fiz? Quando eu cheguei daquela conferência, eu fui e tirei o passaporte meu e de Keila. Peguei meu passaporte, abri no lado da foto, preguei no guarda-roupa. Preguei a foto de Jerusalém, de Israel no meu guarda-roupa. E todos os dias aquilo me dava uma visão, aquilo me dava uma direção. Eu preciso economizar porque eu vou para Israel. Eu preciso economizar porque eu vou para Jerusalém. Eu preciso me adaptar porque eu vou. Sabe por que você não foi? Porque você ainda não decidiu ir. Sabe por que você não tem? Porque você ainda não decidiu ter. Alguns pararam de sonhar por algumas razões. Porque não aprenderam a desenvolver seu potencial, outros porque não perceberam que o lugar está pequeno, outros porque não estão dispostos a pagar o preço, outros porque limitam a si mesmo, outros porque acreditam piamente nas declarações da alma e das pessoas, outros porque as lutas e as derrotas foram grandes demais e agora não tem perspectiva de futuro. Ei, querido, Deus tem algo grande para a sua vida. Nós temos a tendência de acreditar mais nos nossos equívocos, mais nas nossas derrotas, mais nas pessoas, do que naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. E é isso que importa, e não há nada nem ninguém que vai poder deter você, não há nada e nem ninguém vai parar você. Acredite nisso. Um dia, eu estava conversando com o Alex, e o Alex que fez o buffet do casamento do meu filho, foi ele que fez a comida, e por sinal, uma comida maravilhosa. E ele disse para mim assim, pastor, então,
eu tenho um sonho de fazer isso, de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer aquilo. Eu disse para ele assim: eu já tenho a casa para você alugar. Eu não tenho uma casa assim, ali, assim, nós vamos lá atrás dessa casa e não sei o quê. Ele falou: calma, pastor, calma, eu preciso primeiro cumprir com alguns compromissos. Sabe, queridos, depois cumpridos os compromissos, agora ele está atrás daquilo que é o seu sonho. Por que você parou? Sabe, não acredite no que as pessoas falem, não acredite no que as pessoas inventam, não acredite na sua realidade. Você não depende da sua realidade, você depende da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus tem um sim em todas as promessas dele para a sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Eu encerro dizendo que eu não sei qual é o mundo que você vive hoje. Eu não sei qual é a realidade que você vive hoje. Eu não sei se você tem ou se você deixa de ter. Eu não sei se você está triste, abatido, ou desanimado, ou empolgado. Eu não sei. Mas o que eu quero nessa noite é desafiá-lo a querer um lugar maior. Eu quero desafiá-lo a ajudar pessoas. Eu conversava com o Júnior essa semana. Nós vamos talvez começar um trabalho de inteligência financeira num assentamento lá perto de Rosário Oeste. Sabe, querido, talvez o que eu estou buscando para o meu futuro esteja lá onde ninguém quer ir. Davi só foi entregar queijos, nem voltou para casa mais, já foi direto para o palácio. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero desafiá-lo a crescer, eu quero desafiá-lo a avançar, eu quero desafiá-lo a ser relevante na vida das pessoas, eu quero desafiá-lo a ajudar pessoas, eu quero desafiá-lo a fazer o bem, eu quero desafiá-lo a ser correto, eu quero desafiá-lo a avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Foi isso que os filhos dos profetas disseram: por que viver nesse lugar apertado, se podemos crescer? Por que viver nesse lugar apertado, se podemos ir para um espaço maior? Talvez o profeta poderia dizer assim: mas nós não temos. Mas os homens que vieram no culto na segunda-feira viram que esses mesmos filhos que falaram, eles já deram a solução, eles já formaram a equipe, eles já dividiram as tarefas, eles já foram cortar as madeiras, já foram fazendo. Sabe, eu quero te convidar a crescer, a ter atitude, a sair desse cubículo. E eu encerro na minha última frase dizendo que a distância entre um sonho e a sua realização é bem menor do que você imagina. O impossível é apenas uma opinião. Você crê nisso? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sei, ó Deus, que às vezes enfrentamos situações difíceis. Às vezes, Senhor, não temos ânimo para nada. Às vezes nós ficamos encurralados, chateados, desanimados, tristes. Mas a Tua palavra diz que é o Senhor quem levanta o abatido. É o Senhor quem nos coloca, nos tira do monturo, nos tira dos lixos e nos coloca para sentar com os príncipes dessa terra. A escola de profeta de Eliseu cresceu, a escola de profeta de Eliseu avançou, Eliseu formou vários profetas. Ah, Deus, nós queremos ser relevantes. Esta noite é um convite, ó Pai, ao crescimento. Essa noite, ó Deus, é um convite a sairmos deste lugar pequeno e avançarmos na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Anime o nosso coração,
Anime a nossa alma, o nosso espírito, que essa palavra gere vida, Pai, gere atitude, para que possamos avançar na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro nessa noite, eu abençoo os teus filhos, ó Pai, eu abençoo os teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, diga: eu vou vencer, eu vou sonhar e eu vou realizar. Amém? Você crê nisso? Você pode dar um aplauso ao Senhor?